nossos corações. E nessa manhã confirma a tua vontade nas nossas vidas. Abra o nosso entendimento, que toda barreira, todo impedimento caiam por terra e que prevaleça somente a tua palavra. Em nome de Jesus, quem crê diz amém e tome o seu assento. Já pode recolher a oferta, por favor. Hoje a oferta não veio não, varão. Esqueci. Meus irmãos, nós estamos tendo com os jovens um discipulado intensivo com eles, né, com os que quiseram participar. E nesse discipulado nós vamos conversando individualmente com cada um, e aí vamos expondo. Eles vão falando das dificuldades que ele tem, né? E muitos deles falaram que eles têm uma certa dificuldade em orar, né, em buscar ao Senhor. Então nós bolamos aqui uma espécie de cronograma de oração. Ó. E aí, no caso aqui, começa com louvor, uma adoração, esperando em Deus, confessando os seus pecados, orando pelas nações, orando pelas pessoas da igreja, orando pelos amigos, pela família, orando por você, depois lendo a Bíblia, escrevendo o que aconteceu e agradecendo a Deus por tudo. Aí nós estipulamos aqui uns minutos, né, para eles, no seu devocional, terem um momento de qualidade na presença de Deus. Então, se você quer esse cronograma, eu tenho ele aqui, aí no final do culto você pode estar pegando ali. Eu posso deixar ali com a irmã Margarete? Quem é que está lá hoje? A Vanderlice, né? É ela? Me ajuda aí que eu não estou enxergando direito não, é ela. Glória a Deus. Aí eu posso deixar ali com ela, depois você pode passar ali na secretaria, pegar, tá bom? E aí você pode estar nesses propósitos de orar ao Senhor, ler a palavra dele. Isso aí é uma bênção para as nossas vidas, amém? Tudo isso aí é para ajudar, incentivar a buscar o Senhor. E nós estamos seguindo aí, em nome de Jesus. Quem está feliz por estar na casa do Senhor? Você está feliz mesmo? Glória a Deus, Jesus está aqui. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, né? Por estarem aqui nessa manhã. Depois eu vou avisar de novo, né? Mas o nosso pastor hoje está em Goiatuba, foi visitar a família lá, tá bom? Nós vamos estar aqui nessa manhã pela misericórdia de Deus. Como diz o irmão, vocês vão ter que me aguentar, né? Aleluia. Então dá um glória a Deus aí para dar uma animada, né, irmãos? Aleluia. Aleluia. E eu tenho certeza que essa manhã será uma manhã muito proveitosa na presença do Senhor Jesus, onde nós vamos estar estudando sobre a palavra dele. Amém? Amém, gente? Qual é o tema da revista? Isso, você falou o tema da lição, mas da revista. Aleluia. Vamos no 3? Edificarei a minha igreja. 1, 2, 3. Edificarei a minha igreja. O interessante, meus irmãos, que na revista passada nós estávamos falando sobre examinar as escrituras, o tema da revista. E aí nós estudamos sobre a palavra, como ler, como meditar, como entender, como você interpretar a Bíblia. E foi uma bênção, pelo menos para mim, eu sei que foi uma bênção. Para você, foi bênção? Foi bênção ou não foi? Glória a Deus. Diga para o seu irmão assim, vamos acordar, irmão? Aleluia. Então vamos acordar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, nós estudamos sobre examinar as Escrituras. E aí aprendemos como meditar nela e como entendê-la. E agora nós vamos nessa revista, e geralmente essa introdução ela é necessária para que nós possamos entender qual é o objetivo e por que nós estamos estudando isso e onde nós queremos chegar. Então, nós vamos estudar sobre esse tema, edificarei a minha igreja. Todos nós sabemos que uma igreja bem edificada é uma igreja que é edificada, construída, alicerçada, fundamentada sobre a palavra. Então nós aprendemos sobre a palavra. E agora nós vamos ver aqui, nessas lições, e as que virão ainda, sobre a palavra de Deus e a igreja. O que tem a ver? Será que a igreja é uma ideia dos homens, ou realmente Deus tem um propósito na igreja? E nós vamos estar vendo essas questões. Se você pegar o seu sumário da sua revista, você vai ver ali que nós vamos estar estudando sobre a preparação da igreja no Antigo Testamento, a igreja no Novo Testamento, qual é a natureza da igreja, o que ela é, o que ela deve fazer.
as figuras bíblicas da igreja, parte 1 e 2, a membresia da igreja. Quem são os membros? Palavras que descrevem os membros da igreja, e aí nós vamos ver quem são os membros e vamos ver como nós identificamos eles. Depois vamos ver o governo da igreja, a disciplina, as ordenanças, que é o batismo e a Santa Ceia, as marcas da igreja verdadeira, inimigos da igreja, a missão da igreja, chamada ao ministério da igreja, o crescimento da igreja evangélica e o destino da igreja, para onde ela está caminhando. Nós sabemos que é o céu, mas enquanto nós estamos aqui na terra, para onde que nós estamos indo como igreja? Então nós vamos estar vendo isso. Porque eu creio piamente, com certeza no meu coração, de que nós somos e seremos ainda mais uma igreja alicerçada na palavra de Deus, alicerçada na vontade de Deus, e nós viveremos, irmãos, nós viveremos tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Você deseja isso? Glória a Deus, eu também, eu sonho com isso e oro por isso. Então, só que para isso acontecer, nós temos que abrir o nosso coração, para entendermos que quem está falando aqui não é o Marcelo, não é o pastor, não é os irmãos, mas é a palavra de Deus, tá bom? E aí, porque é a palavra, nós damos crédito, nós observamos atentamente, e nós vamos prestar atenção, abrir o coração, porque vai ser uma bênção. Glória a Deus por isso. Interessante esse tema, bem sugestivo. Edificarei a minha... Quem estava falando? Jesus. E algumas coisas nós podemos perceber quando Jesus falou assim, edificarei a minha igreja. Primeiro, Jesus está falando aqui, eu tenho uma igreja, não é? Se ele disse, eu edificarei a minha igreja, então Jesus tem uma igreja. E quem é a igreja de Jesus? É nós, somos nós. Mas não somos nós a Assembleia de Deus Filadélfia, preste atenção nisso. Somos nós, todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. As denominações são necessárias para que haja uma organização, uma estrutura, um lugar para que as pessoas frequentem. E amém, glória a Deus por isso. Mas a igreja dos salvos é a igreja de todos aqueles que entregam a sua vida para Jesus. Todo aquele que crê, todo aquele que é batizado será salvo. Então essa é a igreja, aqueles que ouvirão a trombeta, a última trombeta soar, e serão levados pelo Espírito Santo a encontrar o Senhor Jesus nos ares. Então essa é a igreja, somos nós que estamos aqui, são os irmãos que estão lá no sul, lá no Nordeste, na China, na Europa, na Ásia, na Oceania. Então somos todos nós. E isso é interessante, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Está entendendo? O desejo de Deus no Antigo Testamento, e é por isso que nós vamos estar falando sobre isso hoje, era o quê? Usar Abraão, o povo de Israel. Abraão deu origem ao povo de Israel, então usar o povo de Israel para que alcançasse todas as nações da terra. Só que não aconteceu assim. Então, Deus chamou quem? Abraão. Deu origem a um povo. Deus chamou todo aquele povo para viver as promessas de Deus e evangelizar o mundo. Só que eles não entenderam esse mistério. Não entenderam. E aí Deus fez o quê? Chamou a tribo dos... Me ajuda aí, fala levitas que você vai acertar, viu? Levitas, vamos lá, 1, 2, 3. Chamou os levitas, só que eles não entenderam. Chamou os sacerdotes, não entenderam. Aí veio Jesus, entendeu o mistério, morreu por nós, abriu o acesso, e aí Jesus trouxe a igreja, e agora a igreja ela não é o caminho, mas ela indica o caminho. Ela indica Cristo, ela aponta para Cristo, porque Cristo é de fato o centro da igreja. Aleluia! Então, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Então, eu tenho uma igreja. Ela é minha. E é interessante que tem muita gente que fala, mas tem tanta gente ruim no meio da igreja, tanta gente difícil no meio da igreja. Só que a igreja é de Cristo. A igreja, ela é de Cristo. E nós temos que entender que quem manda na igreja não são as pessoas. É Jesus. Mas e as pessoas que fazem coisas que não agradam a Deus? Eles vão prestar conta de cada ação, cada palavra, cada pensamento. Todos nós, o apóstolo Paulo disse, compareceremos ao tribunal de Cristo. Todos nós.
e nós seremos julgados, não só pelas obras que nós fizemos, se elas são puras ou boas. Não, nós seremos julgados pelas intenções do nosso coração. Ou seja, por que você fez? Você fez porque Cristo tem uma igreja, você ama essa igreja, e você realmente, de fato, quer viver a igreja de Cristo e edificá-la para Cristo? Ou você fez para parecer, para achar que é melhor que os outros? Por que você fez? Então nós vamos dar conta disso. Está entendendo? Vocês estão comigo nessa manhã? Aleluia. Glória a Deus. Então edificarei a minha igreja. Eu tenho a minha igreja. Segunda verdade, eu sou aquele que constrói a igreja. Por isso que a igreja não acabou. Por mais que ela foi perseguida, ela cresceu. Por mais que lutaram contra ela, contra a palavra de Deus, eles não conseguiram apagá-la da história. Muito pelo contrário. Ela veio através dos séculos e hoje já faz 2019 anos e alguns quebradinhos, como diz os mais antigos, né? Que ela está aqui firme, alicerçada. Talvez não como nós gostaríamos que fosse, mas é por isso que o Senhor nos reúne aqui todos os dias de terça-feira e de domingo pela manhã, para que nós estejamos ouvindo a sua palavra, para que possamos estar alinhados, sendo dirigidos segundo a vontade dele, para que possamos ser a igreja que o Senhor quer que nós sejamos. Aleluia! E eu quero ser essa igreja, e eu tenho certeza que os irmãos também querem. Então nós estudamos sobre examinar as Escrituras, e agora nós vamos ver o quê? Edificarei a minha igreja, a igreja que é de Cristo, que é construída por Cristo. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. Pode ter o inimigo que for, mas a igreja é de Jesus e é Ele que luta e guerreia pela igreja. Aleluia! Então nós vemos aqui o alvo da nossa lição. Acompanhe comigo, por favor. Você aprenderá que o conceito de igreja estava na mente de Deus desde o início dos tempos. E que mesmo no Antigo Testamento, havia sinais de que dentro da comunidade visível existiam seguidores nominais e verdadeiros. O aluno será capaz de, depois dessa lição, de ter conhecimento que o conceito de igreja estava na mente de Deus desde o início dos tempos e pode ser percebido no estudo do Antigo Testamento. Refletir se tem mantido separado das más influências do mundo, testemunhando de Cristo. Viver de modo que as pessoas percebam que você tem um relacionamento especial com Deus. Então nós vamos aprender nessa manhã sobre alguns tópicos, né? A necessidade de uma doutrina bíblica na igreja, a igreja gloriosa, a igreja com sua imagem deformada, a igreja verdadeira. Então essa é a primeira parte da nossa lição de hoje. E depois nós vamos entrar de uma forma mais direta sobre o chamado de Abraão. Como começou a igreja? Aí nós vamos lá na origem, né? Desde um chamado, desde uma obediência que Abraão teve, e vamos ver o plano de Deus para Abraão. Dentro desse plano, quais foram as exigências, qual foi a esfera e qual foi a resposta de Abraão a este plano. E depois nós vamos ver sobre o sinal da aliança, a distinção entre o membro nominal e verdadeiro, a redenção de Israel, e depois nós vamos, por último, estar vendo sobre o remanescente fiel. Amém? Vamos? Eu estou animado para essa lição de hoje, gente. Vocês estão animados para essa lição de hoje? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos estudá-la em nome de Jesus. Então ali nós temos como primeiro subtítulo dentro desse tema, a preparação da igreja no Antigo Testamento. Nós percebemos que há uma necessidade de uma doutrina bíblica na igreja. E aí a nossa introdução, ela vai estar falando sobre o aumento de abertura que as igrejas evangélicas, especialmente no Brasil, e eu creio que no mundo também, tiveram esse aumento no crescimento. Cada lugar que você vai tem uma igreja, cada bairro que você anda aqui em Anápolis, você percebe que tem uma igreja. E você entende que tem muitas coisas que são muito boas, mas existem muitas coisas que são perigosas. Por exemplo, por que uma igreja foi aberta? Por que essa igreja foi estabelecida? Foi dentro de uma direção da vontade de Deus ou foi dentro de uma direção humana? Está entendendo? Por que é estabelecido esse tipo de doutrina na igreja? Porque é de acordo com a palavra de Deus ou é de acordo com a vontade humana?
E aí, dentro de tantas aberturas e as pessoas procurando liberdade, foram se abrindo igrejas e igrejas. E foram se estabelecendo igrejas que não são igrejas. Igrejas que infelizmente são seitas. E nós não estamos aqui para julgá-los e condená-los. Não, nós estamos aqui para aprender o que é a igreja, para que nós sejamos testemunho e sejamos verdadeiros neste tempo. Está entendendo? E aí depois nós curamos, depois de curados, nós curamos os demais em nome de Jesus. Só que no meio de tudo isso, dessa revolução evangélica no nosso país, foram se abrindo igrejas e igrejas, e algumas delas deram origens a seitas e algumas heresias. Então nós devemos sempre ter um cuidado, porque a igreja é de quem? De Deus, a igreja é de Jesus. E quem manda na igreja? Diga Jesus. Jesus manda na igreja. Nós não falamos aqui, edificarei a minha igreja. Então a igreja é de Jesus, e é Jesus quem deve dirigi-la. Só que infelizmente nós percebemos pela nossa cultura e o nosso meio, né, não só religioso, mas né, muitas igrejas são abertas por meios econômicos, né, interesses financeiros, infelizmente. E se infiltram no meio delas doutrinas que não são bíblicas. E nós percebemos mais do que nunca, que há uma necessidade de uma doutrina bíblica na igreja. Nós percebemos mais do que nunca isso. Quando você olha para o contexto atual de igreja, você percebe que existem muitas pessoas que estão feridas, magoadas, entristecidas. E de fato elas não querem estar aqui na igreja, porque um dia estiveram, mas por algum motivo elas saíram. E aí o que acontece? Como nós já somos instruídos aqui, elas vão congregar em casa. Então essa onda de desigrejados, esse termo surge no Brasil, ele vem aumentando cada vez mais. Não é só aqui em Anápolis, não é só em São Paulo, não, é no Brasil inteiro. Porque é mais fácil eu servir a Deus na minha casa do que eu ter que vir à igreja e suportar algumas coisas que talvez eu não concorde. Está entendendo? A igreja é composta de quê? De pessoas, de indivíduos. É um corpo que é composto de membros, não de números, mas de pessoas. Então as pessoas são diferentes. E o conselho bíblico para nós é suportando uns aos outros em amor. Então nós somos chamados para sermos igreja. E não tem como nós nos isolarmos das pessoas. Nós temos que nos isolarmos do mundo e não das pessoas. Só que a onda agora é essa, de congregar em casa, de cultuar pela internet. Então, se vê inúmeros movimentos, cultos que são feitos pelo Instagram, que a pessoa dizima via, como é que faz? Pela transferência bancária do celular, ela oferta pelo celular, ela cultua pelo celular, pelo computador. Só que nós entendemos que Jesus disse o quê? Que todo ser que vive louve ao... E aí o texto do Salmo 100 vai continuar dizendo: entrai pelas portas do Senhor com ações de graças. Então como é que você vai louvar o Senhor sempre e entrar na casa dele com ações de graças, nos seus lábios, com gratidão no seu coração, se você não vem na igreja? Está entendendo o mistério? Então como é que você vai entrar na casa dele se você não quer vir? Então a ordem é: entre com louvor nos seus lábios, com gratidão no seu coração. Está entendendo? Então, a onda é essa. Mas nós, de fato, estamos entendendo em Cristo Jesus que nós fomos chamados para vivermos não uma doutrina humana, mas uma doutrina que é bíblica, em nome de Jesus. Uma coisa que nós precisamos entender é que existe uma igreja. E essa igreja, como nós já falamos, olhe para cá, essa igreja somos nós. E que igreja é essa? É a igreja dos evangélicos? Não é a igreja dos evangélicos. Essa igreja é a igreja de todos aqueles que nasceram de novo. Essa é a igreja daqueles que deram crédito à palavra, que de fato foram constrangidos, convertidos ao Espírito Santo. Então essa é a igreja. Eu anotei aqui algumas coisas a respeito dessa introdução de uma necessidade, da necessidade de uma doutrina bíblica na igreja. E aí, como nós já falamos sobre essa onda de desigrejados, nós percebemos que muitas pessoas estão feridas. Só que nós,
como cristãos, nós fomos curados por Cristo Jesus, ou pelo menos nós deveríamos e devemos ser curados por Cristo Jesus. E nós, como feridos, nós não podemos ferir, nós temos que ser curados para curar. Então eu anotei aqui, não ouça pessoas feridas, porque pessoas feridas ferem. Ouça pessoas curadas, porque pessoas curadas curam. Quem tem a palavra de Deus no seu coração, não fala mal do irmão. Quem tem a palavra de Deus no seu coração, escuta o conselho bíblico, tratando com o espírito de mansidão aos demais, para que nenhum se perca no Senhor. Está entendendo? Nós somos chamados para curar. Então não ouça pessoas feridas, porque pessoas feridas não creem na igreja, enquanto a igreja cura dos feridos que se achegam a ela. Está entendendo? Jesus, o desejo de Jesus para nós é nos curar, para que nós possamos curar todos os que estão feridos pela igreja. Às vezes a culpa não é nem nossa, mas nós vamos lá representando o corpo de Cristo, salvos em Jesus, aqueles que vão e desejam o céu. Nós vamos lá e levamos a cura, o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. E a minha pergunta para você nessa manhã, para nós iniciarmos, meditando nesses temas, nesse tema edificarei a minha igreja é: você faz parte dos feridos ou dos curados pela igreja? Você faz parte dos feridos ou dos curados? Porque não, irmãos, não leve a mal o que eu vou dizer. Eu amo a igreja, Jesus morreu por ela e eu sirvo a ela. E vou servir até o fim pela graça dele, em nome de Jesus. Mas muitas vezes nós ouvimos as palavras, louvamos ao Senhor, mas o nosso coração está ferido. E nós estamos aqui como numa manhã de escola bíblica dessa, só que nós não estamos bem com nós mesmos, com nossos irmãos e com a igreja. E Deus deseja nos curar, Deus deseja nos restaurar, Deus deseja nos levantar. E o meu conselho para você nessa manhã, abra o seu coração. Seja sincero no final, quando nós orarmos, diga: Jesus, me ajuda a ser essa igreja. Eu não quero ter mágoa no meu coração, eu não quero ter raiz de amargura na minha alma. Me ajuda a ser curado, porque eu quero curar. Me ajuda a eu ser lavado, Senhor, pela Tua palavra. Me ajuda a ser limpo por ela. Tem muita gente por aí falando muita coisa do seu coração. Mas o que faz a diferença é quando nós falamos aquilo que a palavra ensina e diz. Você faz parte dos feridos ou dos curados? Aleluia. Então, depois você responde, tá? Fica tranquilo. É interessante que, quando você olha para o cenário bíblico, e você olha lá para o começo da história, quando Deus criou Adão e Eva, nós não vamos entrar em muitos detalhes aqui, mas só para introduzirmos essa questão da igreja e Abraão. Quando eles caem, houve uma ruptura, uma separação. Houve algumas coisas que aconteceram com Adão e Eva. O que? Eles ficaram com vergonha, com medo. Eles foram condenados e eles foram separados de Deus. Então agora o homem que foi criado à imagem e semelhança, ele agora está separado do seu Criador. A Bíblia diz, se não me falha a memória, capítulo 3 de Gênesis, que na viração do dia Deus vinha ter comunhão com o homem, vinha encontrar o homem. E exatamente no capítulo 3 foi o momento que Adão e Eva comeram do fruto, e aí Deus pergunta: onde você está? Naquele momento há uma ruptura, quando eles pecam. Só que esse encontro na viração do dia revela, pelo menos para mim, o propósito de Deus com o homem, que era ter comunhão com o homem, era desfrutar de íntima comunhão com o homem. E aí se percebe que essa comunhão não existe mais. Quando nós estudamos lá na Emetec, a Carol, o Pedro, vão lembrar disso. Nós falamos muito sobre esse plano original de Deus, que é a comunhão. Deus, ele deseja ter comunhão
conosco. Só que o homem e a mulher caíram, pecaram. E agora Deus cria um plano emergencial, que é a salvação. E através do plano emergencial, Ele quer trazer de novo o homem ao plano original, que é a comunhão com Ele. Então por que eu tenho que aceitar Jesus? Por que eu tenho que ser batizado? Participar da ceia do Senhor? Por que eu tenho que obedecer a palavra? Para que de novo eu tenha comunhão com o meu Criador. Então nós devemos entender isso. O desejo de Deus é ter comunhão, plano original. E agora Ele cria um plano emergencial para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Então nós temos que entender isso. Que nós somos chamados para comunhão. E aí é onde nós falamos. Chamou Abraão, deu origem ao povo. E aí o povo deu origem ao povo de Israel. E aí o povo não entendeu. Aí Deus escolheu uma tribo específica dos levitas. E aí Deus chamou os sacerdotes. E aí eles não entenderam. E aí veio Jesus e abriu as portas. E hoje nós temos a igreja estabelecida na terra, para que a igreja indique o caminho, para que a igreja pregue a salvação, pregue o plano emergencial, para que todo homem, como disse o apóstolo Paulo, 1 Timóteo 2,4, ele chegue ao pleno conhecimento da verdade. E de fato, ele volte a ter comunhão com o seu Criador. Aleluia, vocês estão me ouvindo bem aí? Glória a Deus. Então, nós observamos então que Deus estabeleceu a igreja, estabeleceu ela. E que a igreja é o veículo de Deus na terra. O veículo onde se ouvem palavras que abençoam, palavras que salvam, palavras que curam, palavras que livram pessoas da morte, do suicídio, da depressão, de todos os males. Nós observamos que Deus se utiliza da igreja, Ele usa a igreja, Ele dirige a igreja, para que todos sejam alcançados por meio dessa palavra. Então, foram criadas uma forma de cultura aqui no Brasil, né? Se observa muito que há um certo preconceito contra a igreja. Há um preconceito. Porque pastor é ladrão. Porque a igreja só rouba. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que não funciona desse jeito. A gente sabe que se chegar ali na secretaria, você vai ver todos os relatórios, vai ter tudo acesso. Claro que no meio do trigo tem o joio. E nós temos que entender isso. Da mesma forma como existem igrejas que são erradas, existem as igrejas que são corretas. E nós não podemos condenar todo mundo e dizer que todo mundo está condenado. Né? Tem jogador de futebol que tem um bom caráter? Tem. Tem uns que são mau caráteres? Tem. Então como é que a gente vai condenar todos eles? Ninguém condena. Tem político que é honesto? Tem, com certeza, em nome de Jesus, aleluia. Mas tem uns que são meio errados? A maioria, aleluia, misericórdia, Jesus levanta os honestos, glória a Deus. Amém, irmãos? Tem ou não tem? E é correto eu afirmar que todos os políticos são corruptos? Não, porque sempre tem aqueles que Deus levantou, que Deus colocou de fato, e eles são honestos. Infelizmente, o que mais aparece é o lado ruim da história. Mas a gente vem e dá o testemunho para que as pessoas olhem para a igreja e vejam que a igreja é certa, a igreja é séria, a igreja é bênção, a igreja é luz, a igreja é sal da terra. Então, nós entendemos que quando Jesus fala, eu edificarei a minha igreja, ele de fato estabeleceu a igreja. E nós vamos ver aqui, número 1, primeiro tópico, a igreja gloriosa. Olha o versículo, o capítulo 5, versículo 25 e 27, que é o nosso versículo-chave que está no começo da sua revista. Que diz assim, Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então nós vemos aqui que essa igreja ela é gloriosa. Olha o que diz aqui o nosso primeiro tópico. Paulo resume todo o compromisso que Cristo tem para com a igreja. Ele a ama. Quem ama? Jesus. Jesus ama a igreja e a purifica do pecado. E está preparando-a para ser uma igreja gloriosa.
A igreja é do Senhor Jesus, que deseja apresentá-la a si mesmo, sem mácula, nem ruga, sem mancha, sem defeito, porém santa e sem defeito. Infelizmente, na história da igreja, essa glória nem sempre é refletida na igreja local. É um fato trágico que o testemunho de tantas igrejas evangélicas não tenha nada a ver com o retrato da igreja que Cristo desejava. Semanalmente ouvimos na mídia sobre escândalos envolvendo igrejas evangélicas que afirmam ser igrejas neotestamentárias, ou seja, que seguem o Novo Testamento. Então, diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, nós vemos escândalos e escândalos, não vemos? Mas esses escândalos, eles acontecem, será que eles acontecem de acordo com a vontade do Senhor? Será que é vontade de Deus que esses escândalos venham? Eu creio que não. Jesus disse que é necessário que venham os escândalos, mas Ele falou também para a gente evitar os escândalos, não é? Só que essa não é a vontade de Deus. Por isso que nós falamos aqui, que Deus ele quer dirigir a igreja, porque a igreja é dele. Só que infelizmente existem igrejas que são guiadas por pessoas. E aí quando são guiadas pelos homens, aí não funciona não. Aí não dá certo. Então, e eu vou continuando aqui porque nós vamos ter algumas perguntas aqui para meditarmos. Segundo, a igreja com sua imagem deformada. Então, primeiro nós lemos aqui sobre a igreja gloriosa. Então, a igreja gloriosa é a igreja que o Senhor chamou, a igreja que o Senhor escolheu, a igreja que o Senhor preparou o caminho para que ela seguisse, né? Infelizmente, existem algumas coisas que acontecem que não são boas no meio dessa igreja. E aí, como o mundo vê essa igreja? Qual é a imagem que as pessoas têm dessa igreja? De mim, de você, de nós que nos reunimos aqui. Ray Stedman, no seu livro A Igreja, Corpo Vivo de Cristo, pela editora Mundo Cristão, sugerem que a palavra igreja traz à tona diferentes imagens. Ou seja, quando as pessoas ouvem sobre a palavra igreja, o que vem na mente delas? Acompanhe comigo aí. E eu vou fazer uma espécie de pergunta. Eu agreguei algumas coisas, acompanhe comigo. Se possível, anote, que eu creio que vai ser para um enriquecimento seu, né, em nome de Jesus, na palavra ainda do Senhor. Olha o que diz a letra A. A igreja é nada mais do que um snob clube religioso, ou ela ama a todos sem interesse ou acepção? A igreja é um grupo de ação política lutando contra os males da sociedade, ou ela é a cura da sociedade? A igreja é uma espécie de sala de espera para as pessoas que estão aguardando o próximo ônibus para o céu, ou realmente ela conduz ao caminho? A igreja não salva, mas os salvos estão sendo luz nela. A igreja é uma reunião de fanáticos religiosos gozando do seu transe de fim de semana, ou um encontro de adoradores que amam de fato a Jesus Cristo? A igreja é um lugar de barulho forte com bateria e som que vive prejudicando a paz da mesma vizinhança que deseja ganhar para Cristo, ou ela é sal e luz que sabe que foi chamada para ser diferente? Por isso, ela tem testemunho. O que é a igreja para nós? Porque as primeiras partes que nós lemos e está aí na revista, é aquilo que o mundo olha para nós e imagina. Você já percebeu que quando você foi pregar o evangelho para algumas pessoas, elas não abriram o coração e não aceitaram a palavra? Quem já passou por isso aqui? A maioria de nós, irmãos. Então nós vemos aqui que a igreja tem uma imagem distorcida lá fora. Distorcida por pessoas que estiveram na igreja, mas não eram a igreja. E a minha pergunta para você é, no que nós lemos aqui, você ama a todos sem interesse ou acepção? Você realmente tem sido cura no meio da sociedade? E como eu sou cura no meio da sociedade, irmão Marcelo? Quando você é cura na sua casa, quando você é cura no bairro onde você mora, quando você é cura no seu trabalho, quando você é cura no âmbito social, aonde você vive, nos lugares que você frequenta, você é cura, você é luz, você faz a diferença.
Será que nós, como igreja, temos levado as pessoas ao caminho, a Jesus, e cumprido o nosso papel? Como nós cantamos aqui no hino de número 65, que tem como tema, quem irá? E o refrão falando sobre as palavras de Jesus, todo o poder o Pai me deu na terra como no céu, e depois anunciai o Evangelho. Será que nós temos sido a diferença? Porque a igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. E nós estamos aqui nessa manhã sendo construídos por Ele, no caráter, na formação dos pensamentos, dos conceitos, às vezes na destruição de alguns preconceitos que temos na nossa mente. Mas nós estamos aqui sendo edificados, construídos, alicerçados por Cristo Jesus. Quem somos nós? Será que nós nos reunimos na igreja de fato para adorar a Deus e amá-lo e demonstrar a Ele o nosso amor e demonstrar aos irmãos o nosso amor? Será que o mundo vê isso em nós, irmãos? Será que eles veem isso em nós? Qual é uma das maiores reclamações da igreja hoje? Porque tem muita gente que diz que prega aquele amor falso, aquele amor apóstata, mas a necessidade e a reclamação das pessoas lá fora é que a igreja se alienou do mundo. A igreja ela se afastou. A igreja ela só se preocupa com os seus problemas. Ela não é cura para as pessoas que estão lá fora. Ela não é o alimento para o faminto que está lá fora. Claro que tem muita coisa boa, mas ainda nós precisamos alcançar coisas em Deus. Nós precisamos ainda sermos edificados em Deus. Eu preciso e eu oro. E sempre quando eu oro, eu digo, Jesus, me ajuda, Jesus. Me ajuda a ser a tua igreja. Eu quero ser diferente. Eu não quero ser aquilo que o meu pai queria que eu fosse. Eu não quero ser aquilo que minha mãe quer que eu fosse. Eu não sou aquilo que a minha família diz que eu sou. Eu não sou aquilo que a sociedade diz que eu sou. Eu sou aquilo que o Senhor diz que eu sou. E eu vou ser fiel à tua palavra até o fim. E eu oro e digo para Jesus, Jesus, que o abismo que me separa aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo diminua cada dia mais. Porque às vezes nós pregamos aqui, e eu não sei se os irmãos que já pregaram e pregam, graças a Deus nós temos muitos irmãos abençoados aqui, e eu louvo a Deus por isso. Eu não sei se vocês já viveram isso. Ontem eu conversei com o irmão Maciel, nós tocamos nesse assunto. Que você, às vezes Deus te dá uma palavra, e você fica naquela aflição, e você desce do altar e Deus te leva a vivê-la. E você começa a passar aquilo que você pregou. Está entendendo? E aí você fala sobre consolação. E aí Deus te dá uma aflição, uma prova daquelas boas de você passar. Para que você entenda que a consolação vem dele mesmo. Oh, meu Deus. Sabe? Será que nós como igreja temos sido a diferença? Será que você e eu como igreja somos sal e luz? Será que nós temos o testemunho de fato? Olha a pergunta aqui. Que imagem nossa igreja tem transmitido para o mundo lá fora? Tem justificado alguma das amargas acusações contra elas levantadas? E que acusações são essas? Acusações que nós só amamos a nós mesmos. E a verdade, eu falo isso com pesar e tristeza no meu coração. A verdade é que às vezes nós não amamos nem a nós mesmos. Porque nós não conseguimos conviver como igreja. Isso não mexe com você. Mexe no meu coração e dói o meu coração. Porque eu sei que Jesus morreu pela igreja. Eu sei que Jesus morreu para trazer um acesso a nós, para que nós pudéssemos ter salvação. E Ele estabeleceu a igreja. Mas a igreja foi chamada para ser pura. Para ter um compromisso com Cristo. E muitas vezes nós não vemos isso. Quando as pessoas olham para nós, o que elas veem? Quando elas olham para você no seu trabalho, você não dá nem bom dia para as pessoas no seu trabalho. Você não trata bem nem a sua família, meu irmão e minha irmã. E como as pessoas vão olhar para nós
e ver o testemunho de Cristo. É difícil. Eu venho do interior e o costume da gente é cumprimentar todo mundo na rua. Quando eu estou molhando a graminha aqui na frente, eu estou orando por essa grama para até o congresso ela ficar verde em nome de Jesus. E você ora comigo, viu? Estou molhando até de noite essa grama. Eu estou orando e dizendo, Jesus, pelo amor de Deus, Senhor. E aí quebrou uma palmeira ainda ali. Eu digo, Jesus, tem misericórdia. Né? A gente molha e ainda quebra, né? Misericórdia. E eu estou ali molhando a grama e eu fico dando bom dia para todo mundo. É mania da gente, né? Carol foi lá na cidade onde eu nasci, ela sabe. E eu estou, bom dia, Deus te abençoe. Aí eu estou cantando e eu faço questão de cantar bem alto. E aí junta eu e a irmã Arlete ainda para cantar. Aleluia. Eu digo, irmã Arlete, puxa o hino aí que é hoje, aleluia, que nós vamos evangelizar. Irmã Margarete escuta aí de vez em quando, né? Irmã Margarete, é mistério, é mistério. E aí eu chamo as pessoas para até tomar café aqui na igreja. Toma um cafezinho com nós ali. Eles que não sabem que se entrar aqui, nós, Jesus neles, aleluia. E aí eu estou dando bom dia para as pessoas, aí, às vezes você quer evangelizar alguém, você não precisa chegar chegando, entendeu? Converse com eles outra coisa. Às vezes as pessoas estão tão feridas com a igreja que elas não vão dar abertura no primeiro momento, mas você conversando sobre outra coisa e mostrando que o seu interesse não é só, né, torná-lo cristão, mas você vai conquistando a confiança e depois você entra com a palavra, fica bem mais fácil. Eu vou falando, ó, essa grama vai ficar verde, né? Tô orando para Deus mandar uma chuva aqui, meu querido. Me ajude, me ajude. É, mas você sabe que você tem que molhar de noite, né? Eu digo, pois é, mas eu tô molhando, né? E aí vai, conversa vem, e daqui a pouco você ora, daqui a pouco você convida para o culto e vem. E aí uma simples ação de você cumprimentar uma pessoa, dar uma atençãozinha para ela, já revela que a igreja não é um lugar de pessoas alienadas. Sabe o que o missionário Ronaldo Lidório, quando ele foi missionário no interior da África, numa tribo chamada Cocombas, ele falou, e eu anotei isso na minha Bíblia, porque eu achei uma coisa muito importante. Olha o que ele falou sobre o Evangelho, a ação do Evangelho, né, através da igreja naquele local. Ele disse assim, observando a ação da palavra nos como é que a gente pode falar, nos indígenas, não, né? Lá das pessoas da tribo. O Evangelho não alienou a igreja, ao contrário, olha isso, escute isso. Tornou-a mais sensível, chorando com os que choram. Parece-nos que o envolvimento com os necessitados e excluídos foi um fator determinante. A igreja não isola ou aliena o convertido, mas sim o leva a ser mais sensível com as lidas diárias da sociedade. A igreja é universal, não a igreja universal, mas ela é de todos, e portanto multicultural. Essa igreja não está limitada a uma cultura. Esse evangelho não é brasileiro, não é uruguaio, não é argentino, não é chileno. Não, ele é de Jesus. A igreja é a comunidade sem fronteiras e, portanto, missionária. Sua missão não é fazer, mas sim ser sal da terra e luz para o mundo. Trechos do livro Cocombas, o nascer da igreja em uma tribo africana, pastor Ronaldo Lidório. Então a igreja não exclui, ela abraça. Só que aí eu te pergunto, se nós não abraçamos as pessoas que estão perto, como nós vamos abraçar as pessoas aqui no culto? Meus irmãos, eu não sou o pastor dessa igreja. Me entendam. Talvez você se sinta ofendido pelo que eu vou falar, mas me perdoe em nome de Jesus, estou falando segundo a direção do Espírito Santo. Mas se nós temos dificuldade de abraçar os visitantes no culto, como nós vamos abraçar as pessoas lá fora? Se nós temos dificuldade de cumprimentar os irmãos na igreja, como nós vamos ser diferença lá fora? Se nós temos dificuldades aqui, como nós vamos vencer as nossas dificuldades lá fora? Uma coisa que nós temos que entender, e é o terceiro tópico, que essa igreja ela é verdadeira. Eu sou a igreja de Jesus. Eu tenho um estudo sobre a igreja de Filipos aqui na minha Bíblia anotado, que uma coisa muito simples, mas Deus ministrou muito ao meu coração, que fala sobre
quem era a igreja dos Filipenses, da cidade de Filipos, quais os problemas que ela tinha e o que Jesus fez para curá-la. Depois, se você quiser, eu posso te passar isso aí. Mas você observa que a igreja tem problemas, mas Jesus quer curá-la. A igreja tem dificuldades, mas Jesus é a solução para a igreja. Só que, seja sincero comigo, o desemprego aumenta cada dia mais. Claro que está melhorando um pouquinho, né? Graças a Deus. Mas as reuniões de oração continuam com as mesmas pessoas. Os problemas aumentam drasticamente, e essa é a promessa que nós temos, que no mundo nós vamos ter aflições, que os últimos dias serão difíceis. Mas quanto tempo faz que você não jejua para Jesus de verdade? Está entendendo? A responsabilidade começa por mim, diga isso para você mesmo. 1, 2, 3. Eu sou a igreja. Se eu, Marcelo, tiver essa mentalidade, eu oro para tê-la em nome de Jesus. Porque sem Ele nós não somos nada e não podemos nada. Se eu entender que eu devo ser a igreja, não só estar, mas eu estou porque sou, e você tiver esse pensamento, e todos nós tivermos esse pensamento, talvez esses bancos aqui seriam poucos, pelo número de pessoas que estariam aqui nessa manhã. Está entendendo? Glória a Deus. Deus está falando com você aqui nessa manhã. É um tempo de nós sermos a igreja verdadeira. É tempo de nós sermos. E isso é lindo, porque você olha para a história e você percebe que ao longo da história, Deus sempre teve o remanescente fiel. Né? No meio da Babilônia, Daniel estava lá fiel. No meio daquela adoração, aquela estátua de Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, eles não se dobraram. Eles foram para a fornalha e Deus livrou eles lá. E eles falaram assim: se o Senhor quiser nos livrar, amém. Mas se Ele não nos livrar, ainda assim não nos prostraremos. Meu irmão, você olha para a história e você percebe que Martim Lutero se posicionou e apregoou na porta da igreja da cidade de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, as 95 teses, provando que a fé não vem pelas obras, que a fé não vem por comprar indulgências, que a salvação é pela graça de Deus, e que deve-se viver a palavra, e que todos deveriam ter acesso a ela. Você começa a olhar ao longo da história sobre aquele, tem até o nome de um dicionário, Wycliffe, é o nome de um reformador, Zinzendorf. Você olha mais para frente sobre o Bonhoeffer, que resistiu ao nazismo, sendo um teólogo alemão, viu seus companheiros de fé apoiando Hitler, mas ele se posicionou, morreu, mas ele se posicionou. E ele foi remanescente. Você olha os moravianos, os puritanos, os avivalistas, e percebe que eles foram remanescentes. Olha para dentro de você. Será que você pode olhar para dentro de você e dizer: Deus, eu sou um remanescente, me ajuda? Quando Deus pergunta para Ezequiel, capítulo 22, tão conhecido, Ezequiel, quando ele diz, ele afirma, não é uma pergunta, ele diz: Ezequiel, não há ninguém que se coloque na brecha. Quando Deus pergunta, quando Abraão faz uma proposta a Deus: Senhor, mas se houver 100 justos, mas se houver 50, e Deus vai falando: não tem. Mas se houver 10, mas se houver 5, e se houver 1, e aí tinha um justo numa cidade. Deus sempre tem o remanescente fiel. E eu quero, irmãos, eu quero ser esse remanescente. Você quer? Antes de nós entrarmos nessa parte do chamado, leia comigo ali, ó, naquela parte que diz: no meio da raça. Identificou aí? No meio da raça decaída e corrompida, Deus sempre teve um remanescente, separado e santificado, para viver em comunhão com Ele e testificar dele.
Uma frase aparece várias vezes nas Escrituras: serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Desde o começo, Deus propôs criar para si um povo, para si mesmo um povo particular, que no Antigo Testamento era a nação de Israel, e no Novo é a igreja. Abra sua Bíblia comigo, Sofonias capítulo 3. Vamos ver, você vai ter que achar o Sofonias hoje, viu? Aleluia. Esses meses atrás eu li essa palavra e Deus falou muito ao meu coração e eu anotei algumas coisas sobre o remanescente da última hora. Sofonias capítulo 3, versículo 13. Quem é o remanescente? Sofonias, dos profetas menores, Antigo Testamento, antes de Ageu. Todos encontraram? Vamos fazer essa leitura juntos, então? 3,13. Olha o que o texto diz. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados e deitar-se-ão, não haverá quem os espante. E aí eu perguntei para mim, por que são remanescentes? E olhe para o versículo 13, e eu anotei assim, porque eles não têm iniquidade. Porque ele vigia e cuida do que sai dos seus lábios. Não proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa. Porque quem é remanescente sabe que a morte e a vida está no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Por que ele é remanescente? Porque eles são apacentados pelo Senhor. Você está acompanhando o versículo 13 aí? E por último, olha o que diz: deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Por que são remanescentes? Porque confiam no Senhor. Será que nós como igreja podemos dizer assim, nós somos uma igreja remanescente? Será que não tem iniquidade em nós? Será que nós temos vigiado os nossos lábios? Será que nós temos de fato sido apacentados pelo Senhor? E será que de fato nós temos confiado no Senhor? Se não, irmãos, eu te convido, vamos orar e buscar ao Senhor. Vamos clamar, vamos ter um compromisso mais firme com Cristo. Porque agora nós estamos mais perto da sua vinda do que antes. E nós precisamos revelar a este mundo que Jesus é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Nós precisamos, eu preciso, Deus, que o Senhor nos ajude todos os dias. Nos ajude. Você, como parte da igreja de Cristo, tem se mantido separado de toda a má influência deste mundo, como Abraão? O que você tem feito em resposta ao chamado de ir para o mundo e testemunhar de Cristo? O que nós temos feito? Como nós temos reagido? Vamos caminhando porque o tempo voa. Primeiro, vamos falar sobre esse chamado de Abraão. Vocês estão acompanhando aí? O chamado de Abraão. Vocês estão entendendo? Estão gostando? Mais ou menos está dando para acompanhar aí, glória a Deus. Na história do Antigo Testamento, o povo peculiar de Deus começa com a escolha e a chamada de Abraão. Primeiro, o plano de Deus para Abraão. Deus tinha um grande plano para a vida de Abraão, que ele fosse uma bênção. Através dele e de sua descendência, a graça de Deus para toda a humanidade, vista na criação e que foi destruída na queda do homem, seria restaurada e cumprida. Ou seja, Deus queria de novo ter, lembra do plano original? Ter comunhão com o homem. E quais são as exigências desse plano? Misericórdia. Eu sempre me enrolo com essa palavra, viu? Não é de hoje. Quais são as exigências do plano? Aleluia. Glória a Deus. Eu vou vencer, me ajude. Primeiro, Deus disse: sai da tua terra. Lembra quando nós tivemos aquele simpósio sobre Israel? Que a professora Carla, ela falou sobre esse sai, essa palavra no original que vem
do termo hebraico ler, lechá. Quem lembra disso? Eu gravei isso no meu HD. É aqui, ó, a cabeça, aleluia. Eu gravei isso porque é muito interessante. O que significaria o ler, lechá? O sai da tua terra. Deus estava dizendo a Abraão, saia por sua própria conta. Saia por você mesmo. Abraão, eu estou te dando uma ordem, mas é você que tem que ir, Abraão. É você que tem que ser fiel, Abraão. Vai por você mesmo, na sua força. Então saia da sua terra. Ur dos Caldeus era uma cidade populosa, pecaminosa, violenta e imoral. Vamos notar o que Deus pediu a Abraão quando o chamou. O que Deus estava pedindo aqui a Abraão? Primeiro ele pediu o desprendimento da sua herança. Abraão não teria mais herança entre os seus irmãos. E segundo, desprendimento familiar. Quando Deus quis formar um povo seu, ele chamou esse homem. E esse homem teve que tomar essa decisão de abrir mão dos seus interesses financeiros e abrir mão da sua família. Está entendendo? Quando Jesus nos chama, quando Ele nos chama a um compromisso com Ele, Ele exige isso de nós, como igreja. Você tem que abrir mão dos seus interesses pessoais. Suas riquezas não podem estar acima de mim. É isso que Ele diz para nós. E depois Ele te chama não a desprezar a sua família, mas colocá-lo em primeiro lugar no seu coração. E depois a sua família. Porque Jesus é aquele que está acima da família. Porque Jesus é aquele que abençoa a família. Porque Jesus é aquele que guarda a família. Porque Jesus é aquele que dá família para nós. Glória a Deus. Então Deus exigiu isso de Abraão. Saia da tua terra. Abraão, eu quero fazer de você uma nação, Abraão. E através de você todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Mas Abraão, para que todas as famílias sejam abençoadas, você vai ter que deixar a sua. Parece que não cabe no nosso entendimento, mas isso é graça. É você dar para as pessoas aquilo que você não tem. Quantas vezes eu aconselhei famílias, mas eu não tive uma família estruturada. Quantas vezes a gente aconselhou, tá aí a nega, jovens casais, e às vezes a gente enfrentava o mesmo problema, e quando falava, Deus curava eles e curava nós também. Isso é graça, meu irmão. Você não ter recebido o amor da sua infância, mas você olhar para o seu filho e dizer, filho, papai não teve amor, mas papai vai dar o amor para você. É dizer, filha, mamãe não teve, não é dar presente e dinheiro, irmão, é dar atenção. Mamãe não teve esse amor, mas eu vou dar para você. Eu quero que você tenha o que eu não tive. E como isso? Só através da graça de Deus. Esse favor imerecido. Então, isso ministrou muito no meu coração. Abraão, eu vou abençoar as famílias, mas você vai ter que deixar a sua, Abraão. Eu vou fazer de você bênção para toda a terra, Abraão. Mas você vai ter que sair da casa dos seus pais, da terra dos seus pais, abrir mão da sua herança. Será que Jesus está acima de tudo mesmo? Então, essa é a exigência que Deus fez a Abraão. Ele disse, vai para a terra que te mostrarei. Aqui Deus começa a estabelecer um povo da aliança para si mesmo, ou seja, um compromisso. Deus está fazendo uma promessa a Abraão, você vai por você mesmo, mas eu vou te guiar, Abraão. Eu vou te dar a direção, você vai me buscar e eu vou te mostrar. Você vai edificar um altar e eu vou te revelar a direção. Eu tenho uma promessa para você. O progresso do plano redentor de Deus é evidente ao separar Abraão e ao transformar Israel em uma grande nação. Comentário da Bíblia de Estudo de Genebra. Então ele forma a nação através de Abraão, mas qual era o propósito? Salvar a terra. O desejo de Deus é que todos servissem a Ele, através do judaísmo. Não funcionou, então ele vem com Cristo e estabelece a igreja. Como as famílias seriam abençoadas através de Abraão? Como todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão? Como? Somente se o Cristo viesse da descendência de Abraão. Então, Deus já tinha tudo preparado lá atrás.
É por isso que a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Ele já tinha tudo preparado. A igreja não é uma ideia do de repente de Deus. De repente ele, vou fazer igreja, agora não tem outro caminho. Não, ele já preparou tudo, meus irmãos. A igreja não é uma ideia humana. Já tentaram de tudo para destruí-la, mas ela permaneceu firme, porque o que sustenta a igreja não é as ofertas que entram na igreja. O que sustenta a igreja não é o interesse dos homens a respeito dela, mas o que sustenta a igreja é a vontade de Deus. É o próprio Deus que a criou, a formou, a sustenta, a dirige e a guarda. Aleluia. E uma coisa que nós temos que ter em mente é o que está escrito aqui: como Abraão, somos chamados para fora e ir para o mundo todo. A palavra igreja, e você vai ver isso na próxima lição, ela vem de eclésia ou eclesia, que significa chamados para fora. Então aqui, como Abraão, Deus disse a Abraão, sai Abraão, e Deus diz à igreja, vão para fora e preguem o evangelho. Saia do seu contexto pessoal de igreja, e vá para fora e pregue o evangelho. Deus ordena para nós que nós alcancemos toda a criatura. Marcos 16:15, tão conhecido, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E aí eu te pergunto, para você pregar o evangelho a toda criatura, você pode ser preconceituoso? Você pode ser racista, homofóbico? Você pode ter preconceito no seu coração? Como você vai, como eu vou pregar o evangelho se eu tenho preconceito na minha alma? Deixa Jesus te curar, meu irmão. Oh, meu irmão, se você soubesse que, se você lendo a Bíblia, quando o apóstolo Paulo vai tratar sobre o pecado da igreja de Corinto, ele coloca todos os pecados no mesmo nível. E aí ele fala sobre bebedice, glutonaria. E aí ele fala sobre prostituição. Aí ele entra na questão da homossexualidade. Quando ele vai falando sobre a mentira, tudo é pecado, só que as consequências são diferentes. Quem peca contra o seu próprio corpo, contra a sua natureza, tem a consequência no seu próprio corpo. Quem peca moralmente tem a sua consequência moral. Está entendendo? Nós não podemos dizer que é mais pecado isso ou mais pecado aquilo. Não, é pecado, então eu não devo praticar. E o meu interesse não é condenar as pessoas, mas é amá-las e apresentá-las a Jesus. Que façamos isso com temor e sabedoria. Então nós vemos aqui que Deus exigiu de Abraão, sai da tua terra, vá para a terra que te mostrarei. E depois ele demonstrou a Abraão a esfera do plano. Ele deu uma pincelada a Abraão, olha Abraão, o que eu vou fazer? Todas as famílias da terra, Deus estava prometendo que o Messias haveria de nascer da família de Abraão, e através do povo de Deus ele queria abençoar a todos os povos. Aí você imagina Deus olhar para você e falar assim, meu filho, o Salvador do mundo vai vir da sua descendência. Oh, meu irmão. Todas as famílias vão ser abençoadas através da sua vida. Ah, meu irmão. E quando Deus faz isso, é interessante. Quando Deus escolheu Abraão, e logicamente Israel, porque Abraão, Isaac e Jacó dão origem aos 12 filhos, às 12 tribos, ao povo. Ele não abandonou as demais nações. Ele não abandonou os outros povos. Mas ele fez tudo isso em favor de todos, para que todos olhassem para Israel e vissem que Deus, o Deus de Israel, era o único e suficiente e verdadeiro Deus, e que todos deveriam servi-lo também. Então Deus queria isso do povo, mas não aconteceu. Então, nós vimos aqui que Deus ele revelou o plano, as exigências do plano, a esfera do plano, só que quando Deus te dá uma ordem, Ele te exige algo, Ele te mostra o que você tem que fazer. E aí, letra C, você tem que dar uma resposta para isso. Quando você ouve uma palavra de Deus, e claro que eu vou abranger porque nós estamos num culto de ensino, mas quando você ouve uma palavra, é Deus dizendo para você, eu te falei o que eu quero, mas agora eu quero que você dê uma resposta a essa palavra.
Nós estávamos no culto na praça e Deus bradou aos nossos corações. Eu quero que vocês deem uma resposta. Eu quero que vocês tenham uma reação. Eu quero que vocês se levantem. Deus falou conosco lá nessa sexta-feira sobre quantas baleias ainda são necessárias para que nós entendamos que nós não podemos fugir da vontade de Deus. E aí Deus falou forte conosco lá. E a pergunta foi: você vai reagir ou você vai se acovardar? Nós temos que dar uma resposta àquilo que Deus tem falado. Abraão ouviu o plano, Abraão entendeu o plano, Deus revelou o plano, e agora Abraão tinha que dar uma resposta a esse plano. Pela fé, quando chamado, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Nós devemos notar que foi Deus quem tomou a iniciativa, e isso é lindo demais. Foi Deus que chamou Abraão, foi Deus que se revelou a Abraão, foi Deus que se manifestou a Abraão. E isso é lindo porque é Ele que escolheu a nós e não nós que escolhemos Ele. Foi Ele que nos encontrou, não nós que o encontramos. Foi Ele que veio até nós e não nós que fomos até Ele. Lembra quando houve um encontro de Jesus com o apóstolo Paulo em Atos capítulo 9, quando Jesus aparece a ele no caminho de Damasco? Porque é sempre assim, Jesus aparece para a gente. Jesus, ele se revela para nós. Jesus, ele nos toca de uma maneira que, mesmo que a gente perca a visão, você vai ler os versículos, o homem estava cego e teve uma visão, aí eu li esse negócio e fiquei meio perturbado, né? Como assim? Mas Deus tirou a visão dele, humana, mas deu uma espiritual. E aí você começa a ler o encontro, é Ele que vem até nós. É Ele que vem até nós. Devemos notar que foi Deus quem tomou a iniciativa. Ser membro do povo de Deus depende exclusivamente de uma ação de Deus. Ele abriu a porta, entre por ela. Ele abre a porta, aproveite a oportunidade. Uma coisa que nós temos que entender é que tudo começa com Deus e termina com Deus. Ele é o início da igreja e Ele é o fim dela. Ele é o alfa e é o ômega. Ele é o princípio e é o fim. Tudo começa em Jesus e tudo termina em Jesus. Jesus, ele não está afastado da igreja. Jesus está todos os dias desejoso. É por isso que desejoso de estar perto dessa igreja. É por isso que em Apocalipse 3:20 ele olha para aquela igreja e diz: eu estou à porta e eu chamo vocês. Abra a porta para mim. Eu quero estar dentro dessa igreja. Eu quero habitar com vocês. Eu quero ter comunhão com vocês. Aleluia. Depois nós vamos ver ali o sinal dessa aliança. Eu vou correr um pouquinho porque já são 10:10, tá? Deus fez uma aliança com seu povo, através de Abraão, e deu como sinal para os homens o rito da circuncisão. Um pouquinho mais para frente ali. Somente aqueles que tinham esse sinal da circuncisão, guardavam o sábado e observavam a ordenança anual de comer a Páscoa. Então, isso foi no Antigo Testamento, mas e no Novo, irmão Marcelo? Qual é a ligação disso? Porque nós observamos que muita coisa do Antigo Testamento veio para o Novo, mas de uma forma diferente. Então, o que evidenciava que você tinha um compromisso com Deus no Antigo Testamento? É porque todo homem, ao 8º dia, era apresentado no templo e era circuncidado. E toda pessoa, todo o cristão naquela época, vamos trazer assim, contextualizando, todo crente a Deus, ele participava da Páscoa, lembrando que eles foram tirados do Egito. Então isso eram as duas ordenanças do Antigo Testamento. E no Novo, Marcelo? No Novo, as ordenanças são, e nós vamos estudar na lição de número 11, o batismo e a Santa Ceia. Qual a relação disso com a Páscoa e a circuncisação? Agora eu já misturei espanhol com português, virou uma bagunça. Mas o circuncisão, aleluia, glória a Deus. Qual é a relação dessas coisas? Vamos ver. Esses sinais, essas ordenanças, elas simbolizam praticamente a mesma coisa. Olha o que eu anotei aqui. Duas ordenanças são os sinais que evidenciam o cristão da mesma forma que
a circuncisão evidencia o judaísmo. A circuncisão e a Páscoa evidenciam o judaísmo. Olha o que Deus ministrou no meu coração a respeito disso. Os que tinham na Páscoa, o que é a Páscoa? Lembra do povo de Israel quando saiu do Egito? Quando o anjo da morte veio, na última praga da morte dos primogênitos, eles deveriam matar o cordeiro, colocar a marca do sangue nas portas, e eles deveriam se alimentar do quê? Do cordeiro. Então nós vemos aqui duas coisas. Primeiro, o sangue, e nós vemos aqui também o corpo. E isso te traz à memória alguma coisa? Lá no Novo Testamento, o que é a Santa Ceia? Você participando do sangue e do corpo. E o batismo, irmão Marcelo? Oh, meu irmão. O que simbolizava a circuncisão? Aleluia! Glória a Deus. A circuncisão era o quê? Cortar o prepúcio, né? A carne. Um corte na carne. E aí você observa que o batismo é o quê? A morte para o eu. Tudo tem uma relação. As coisas passadas são sombras daquilo que haveria de vir, diz a palavra. E aí você observa que Deus preparou tudo, irmãos. Tudo. Ele preparou tudo. No Novo Testamento, somente aqueles que têm a marca do sangue nos seus corações e se alimentam de Cristo não morrerão, mas herdarão a vida eterna. Aleluia. Então esse é o sinal da aliança. Deixa eu te perguntar algo aqui. As pessoas com que você convive, elas percebem claramente que você tem uma aliança com Deus? Que você de fato é uma igreja? A comunidade ao redor dessa igreja, ela vê a diferença nessa igreja? Se ela vê, o que nós podemos fazer para melhorar isso? Como igreja, como corpo de Cristo. Uma coisa que uns amigos meus fizeram, uma vez eles descobriram que havia alguns idosos na cidade. E aí sabe o que eles fizeram? Esses idosos estavam passando dificuldades, não só de alimento, mas de cuidar da casa, de cuidar do pátio, porque já estavam numa idade muito avançada. Aí olha o que eles fizeram. Levaram o alimento e as meninas foram para casa e limparam toda a casa. E os meninos foram cuidar de todo o pátio, cortar grama, podar as árvores, recolher as frutas. Isso é interessante, não é? O que a gente pode fazer para melhorar o aspecto da igreja em nós? Eu posso tratar alguém melhor? No desafio do nosso discipulado, eu não sei se vocês, os pais dos jovens, perceberam isso, mas deveriam ter percebido e vão perceber em nome de Jesus. Mas o desafio deles era tratar bem a família deles, melhor do que eles tratam. Por quê? Porque quem não cuida da família não pode cuidar das coisas do Senhor. Quem não ama a família não pode amar as pessoas da igreja. Porque se não ama nem a família, que é sangue do sangue, vai amar a igreja? Não ama. Está entendendo? Vocês estão entendendo? Está claro? Aleluia. Então, as pessoas veem que você realmente tem uma aliança. Assim como o povo de Israel tinha uma aliança na carne, no corpo, a igreja tem no espírito, na alma e também no corpo. Porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Eu acho isso lindo demais. Terceiro, para nós já nos encaminharmos para o final aí. Distinção entre o membro nominal e o membro verdadeiro. Quem é o membro verdadeiro? É aquele que obedece interna e externamente e demonstra a verdade que um cristão tem quando ele obedece. E o que é um cristão nominal? Ele é desobediente e a sua desobediência demonstra a mentira que estava oculta no seu coração. Desobediente ao que? A igreja? Não, a palavra de Deus. Sabe aqueles momentos que você deixou aquela mentirinha escapulir? Deu aquela olhadinha que não podia olhar? Você está revelando só o que está aqui, ó, no coração. Quando você ouve uma coisa que você sabe que não convém, que não edifica, que não é justo, que não é puro, que não é amável, e você abre o seu coração para aquilo, você está revelando que o seu coração tem uma tendência à obstinação, à rebeldia a Deus, e não só a igreja, irmãos. Você é um cristão nominal ou um verdadeiro? Porque no caso, quando as pessoas olhavam para o povo de Israel, e nós estamos fazendo um paralelo, para que na próxima lição possa ficar mais claro sobre a igreja,
quando as pessoas olhavam para o povo de Israel pelos costumes, pelo guardar os sábados, guardar as festas, né, pela colheita, pela aliança que eles tinham com Deus, pela Páscoa, eles sabiam que eles serviam ao Deus que tirou eles do Egito, ao Deus verdadeiro, o Deus mais poderoso, o Deus que só de falar no nome dele assustava as nações. Quando o povo olhava para o povo de Israel, eles sabiam. Na igreja primitiva, quando as pessoas olhavam para os cristãos, eles sabiam que no nome de Jesus milagres aconteciam. Eles sabiam que os cristãos não eram comuns. Eles sabiam que tinha algo diferente na essência, porque morriam, porque eram apedrejados, lançados em covas de leões, torturados, como no caso do discípulo João Marcos, que é o nome dele no Evangelho de Marcos. Ele foi amarrado por cavalos e foi arrastado na rua de Alexandria, mas eles sabiam que os cristãos eram diferentes. Será que as pessoas olham para nós e veem essa diferença? Será que as pessoas olham para nós e entendem que nós somos obedientes, que nós não somos só de nome, mas nós somos verdadeiros, porque nós priorizamos a vontade de Deus e a palavra de Deus, e porque priorizamos a vontade e a palavra, amamos a igreja? Será que nós temos só uma aparência? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias os homens teriam aparência de piedade, mas não seriam piedosos, seriam amantes de si mesmos. Será que eu e você somos só mais uma roupa bonita e um sorriso falso? Ou tem essência dentro de nós? Tem verdade na nossa boca? Quando nós levantamos as mãos na igreja e um visitante vem aqui, será que eles olham para nós e dizem assim, eu quero ter essa ousadia de adorar a Deus, um dia eu quero ser que nem aquele irmão é? Ou eles dizem assim, misericórdia, porque aquele irmão ali, misericórdia. Estava conversando comigo ontem, falando palavrão, falando mal do pastor, mal da igreja, mal dos irmãos. Será que você, quando entra num culto, adora a Deus de verdade, meu irmão? Eu não estou aqui, eu quero que você entenda isso para ofender você, não. Nós estamos aqui observando a nossa vida de acordo com a palavra. Deixa Deus ministrar aí. Ele está ministrando aqui. E eu peço, me ajuda aí para o céu. Que eu também quero te ajudar e eu quero te ver lá abençoado. Mesmo que não tenha muita coisa, mas pelo menos no céu nós estamos juntos, entendeu? Aleluia! Estamos juntos. Será que você é nominal ou verdadeiro? Israel tinha a palavra, mas era desobediente. Nós temos a palavra, e será que nós somos obedientes ou desobedientes? Será que nós revelamos através das nossas ações, palavras, sentimentos, pensamentos, motivações, nós revelamos a verdade ou a mentira? Por isso é muito importante diferenciar entre o nominal e o genuíno, entre a igreja visível e a igreja invisível. Entre a igreja formal, cuja membresia pode ser numerada, e a membresia espiritual só conhecida por Deus. Uma coisa que nós temos que ter em mente é que Deus sempre tudo vê e tudo conhece. Os verdadeiros membros da igreja não são aqueles que somente são batizados, mas aqueles que realmente são nascidos de novo, produzindo fruto do Espírito. Uma das verdades que a igreja esqueceu é que o que evidencia a salvação e a luta do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando ele escreve a primeira e a segunda carta, a primeira para doutrinar a igreja a respeito dos dons e falar sobre a importância da motivação ao servir, né? O amor, os frutos, o viver. E 2 Coríntios ele escreve ali, praticamente fazendo um compilado de argumentos, defendendo o seu apostolado. Porque o problema que a igreja enfrentava era o quê? Não queria ajudar os irmãos que viviam pregando a palavra. Havia dissensões, fofocas, intrigas, havia divisões no meio da igreja. E a tristeza que dá no meu coração é que eu leio a Bíblia e eu vejo que 2019, 2020 anos depois, acontecem as mesmas coisas. Problemas a respeito de finanças. Problemas a respeito do entender aquilo que a Bíblia diz, e eu não estou aqui me defendendo nem defendendo ninguém, é a palavra, é bíblico. Aquele que trabalha, que coma do fruto do seu trabalho. Está entendendo? O que fez o apóstolo Paulo
talvez de um ponto de vista humano, perder tempo. Ele não podia pregar o evangelho de tempo integral, ele tinha que fazer tendas, trabalhar, irmão, porque a igreja de Corinto não ajudava. E quem ajudou a igreja, uma das igrejas mais pobres da Antioquia, a igreja de Filipos. Por isso que você vai pegar os filipenses e você vai ver o quanto Paulo agradece àquela igreja, que mesmo não tendo condições, ajudou não só ele, mas os irmãos de Jerusalém, que estavam passando necessidade. E você olha e percebe que a igreja, me parece que não amadureceu, porque prioriza mais a aparência. Me entenda, prioriza mais os dons, o falar em línguas, profetizar, a pregação, o dom de conhecimento e revelação, do que o viver a palavra, entender que mais importante do que fora é dentro. O que é mais importante no ponto de vista bíblico? Você pode vender todos os seus bens, você pode falar em línguas, profetizar, ter todos os dons, mas se você não tiver amor, diga comigo, nada adianta. A gente sabe o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que os dons são dados à igreja, e nós vamos estudar sobre isso. Mas a Bíblia também diz, quando Paulo escreve aos Romanos, se não me falha a memória, capítulo 2 ou 3, está na Bíblia, que os dons são dados sem arrependimento. Por quê? Porque são dados à igreja. É para o crescimento da igreja, o aperfeiçoamento da igreja, a bênção para a igreja e para os irmãos, para socorrer os irmãos, para abençoar os irmãos. Se nós temos o dom de cura, por que a gente só cura no culto? Se nós temos o dom de aconselhar, de socorrer, por que a gente só aconselha na igreja? Nós somos a igreja que foi chamada para resplandecer Cristo ao mundo. Eu creio que eu vou ver pessoas que vão entrar dentro dos hospitais e vão orar por pessoas que vão sair andando, que vão sair falando, que vão ser curadas. O dom não é nosso, o dom é de Deus. É Ele que dá os dons aos homens para a igreja. Meus irmãos, e o fruto do Espírito? O que é o fruto do Espírito? É amor, é alegria, é fé no sentido de fidelidade, crer. É temperança, domínio próprio, é bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, paciência. Isso é o fruto do Espírito, um fruto dividido em 9 virtudes. É isso que evidencia que o Espírito Santo habita em nós. É isso que evidencia que nós somos a igreja de Cristo, irmãos. Não adianta, você tem tudo, mas não tem amor, então você só tem a aparência de ter tudo, mas o mais importante você não tem. Então o mundo tem que olhar para nós e tem que ver essa diferença. Será que as pessoas veem esse fruto em nós? Se não, por que não veem, irmãos? E se você sabe que não vê, por que você não reage? Dê uma resposta a essa lição. Reaja nessa manhã. Dia 25 de agosto, Deus falou com você, para você se levantar e tomar uma posição de viver a palavra. Quarto, vocês estão achando ruim, mais ou menos? Sim, aleluia, glória a Deus. Quem está gostando aí diz amém? Qual que é o quarto tópico? A redenção de Israel. Nós sabemos que essa redenção, como nós já aplicamos aqui, ela é uma forma simbólica também de nós, das coisas passadas que são sombra das coisas futuras. Dorme não, respira aí fundo que vai dar certo. Então nós sabemos o quê? Que, eu vou resumir aqui para a gente entender bem, que o povo de Israel teve as 10 pragas, e aí a última praga, a morte dos primogênitos, né? E aí o sangue na porta, se alimentar do cordeiro pascal, e aí Deus, o faraó abre o coração e o povo sai do Egito, e eles se param de frente do mar, diga vermelho, que não é vermelho, né, mas é o mar vermelho, e eles estão lá na frente do mar vermelho, e aí o que Deus faz?
Diga comigo, abre o mar. Ele abre o mar vermelho. E o povo tem um livre acesso. Preste atenção. O povo, a partir daquele momento, tem um livre acesso para que chegue à terra da promessa. Quando Jesus está na cruz, e ele dá aquele brado, mais conhecido na sua palavra original, tetelestai. Quando Jesus dá aquele brado, está consumado. A Bíblia diz o quê? Que o véu do templo, ele se rasga e que agora todos têm o quê? Um livre acesso. Aonde? A chegar ao trono da graça, para chegar onde? No céu. Preste atenção, da mesma forma como Deus redimiu ao povo, fazendo com que na terra de Gósen, na terra onde eles estavam, as pragas não chegassem, fazendo com que eles saíssem do Egito, passassem pelo meio do mar, estivessem no deserto, mas alcançassem a terra prometida. Jesus, quando estava na cruz, ele disse, está consumado, ele também tomou cativo o cativeiro. Ele tirou todo o poder do diabo, dos demônios, das maldições, das enfermidades, porque verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, e as nossas dores levou sobre si. E nós fomos livres, meu irmão. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, da mesma maneira que o mar vermelho se abriu ao meio. E o povo do Mar Vermelho teve um acesso livre, e nós agora temos um livre acesso. Talvez não para chegar na Canaã, na terra da promessa, mas para chegar na nova Canaã, a Jerusalém de Deus. Então é isso que nós temos que entender, que Deus preparou tudo no Antigo Testamento, mas Ele se revelou de uma forma sobrenatural no Novo Testamento através da igreja. E nós vamos ver aqui rapidinho, porque ainda tem tempo, graças a Deus. Vamos para o tópico 5, remanescente fiel. Aleluia. Olhe para cá, por favor. Vamos guardar nossa mente aí e absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então nós entendemos isso. O remanescente fiel, quando estudamos a história do povo de Deus, discernimos a emergência da ideia de um grupo daqueles que seriam fiéis no meio da apostasia, do esfriamento, que desejava obedecer a sua palavra, cuja membresia é visível somente a Deus. Só Deus conhece aqueles que de fato são verdadeiros na sua presença. No meio da comunidade de Israel, esse é o verdadeiro povo de Deus. Primeiro, Elias. Elias achava que estava sozinho, mas havia 7.000 que não eram visíveis aos homens, somente a Deus. Temos que reconhecer que nem nós, nem nossos líderes como Elias, podemos dizer quem e quantos são membros fiéis. Porque a igreja é visível somente a... Quem é a igreja? A igreja no sentido, quem é a igreja que vai ser salva? Os que creem. Lembra disso? A igreja dos crentes. Não a Assembleia de Deus, não a Madureira, não a de Anápolis, não, sei lá, alguma outra denominação, mas a igreja dos que creem em Cristo. Essa igreja. E é interessante, essa igreja será salva. Elias pensou que estava sozinho. Uma coisa que caracteriza muito as heresias e as seitas é isso. Eles creem que só eles vão ser salvos. Tome cuidado. Quem salva é Jesus, e nós não podemos limitar Jesus. Nós não podemos. Não podemos dizer que aquele será salvo e aquele não. Nós não podemos afirmar que a salvação é uma predestinação. Não, a predestinação existe para a igreja, porque a igreja está predestinada a um casamento. Mas para o indivíduo, ele tem que reconhecer Cristo, aceitá-lo, arrepender-se dos seus pecados e crer para que seja salvo. Então só Deus sabe quem são os fiéis. Lembre-se de que chegará o dia da ceifa, onde o trigo e o joio serão separados. Uma coisa muito boa que eu li, acho que foi o ano passado, um livro. O livro se chama assim, anote para você baixar ele. Depois alguém me lembra de baixar ele em PDF para passar nos grupos. O livro se chama Fator Melquisedeque, do escritor Don Richardson. E esse livro vai falar como Deus preparou todas as culturas para receber o evangelho. Testemunho de missionários que chegaram numa aldeia, preste atenção,
E chegaram lá com a Bíblia, e Deus tinha dado o sonho ao chefe da aldeia, que um dia um homem branco viria com um livro na mão e que levaria o povo à salvação, ao céu. Glória a Deus. Dá um glória aí para não assustar mais. Aleluia. E isso é lindo. E você começa a ler o testemunho de numa palavra simples. Deus preparou tudo. E aí o irmão chegava, pregava, 500 pessoas aceitaram Jesus. A tribo inteira se converteu. Como Deus preparou todas as culturas para receber o evangelho. Isso mexeu muito comigo. Então nós nunca estamos sozinhos. Não. Deus, ele tem os seus remanescentes. E segundo, Isaías foi um exemplo de ser um remanescente. Porque no meio da apostasia, no meio do esfriamento, numa época em que os governantes estavam fazendo alianças políticas com o povo que ficava perto de Israel, de Jerusalém, do povo de Judá, e Deus havia dito que não era para fazer aliança, mas eles estavam desobedecendo. Isaías se posicionou. Isaías reunia as pessoas e fazia o quê? Se reuniam para louvar a Deus, mas eles, não, nós temos que ser fiel, vamos ser fiel, vamos ser fiel. Vamos ser fiéis. Esse é o tempo, meus irmãos, de nós nos reunirmos. Todos vamos ouvir isso em nome de Jesus. Esse é o tempo de nós nos reunirmos e falarmos para os nossos irmãos, vamos orar um pouquinho mais? Vamos ser fiel mais um pouquinho, irmão? Vamos buscar mais um pouco? Vamos ser remanescentes? Não vamos aceitar qualquer coisa nas nossas vidas? Vamos ser a igreja que o Senhor nos chamou para ser. Aleluia. Na história da igreja, várias vezes tem surgido esse tipo de movimento, como por exemplo, os reformadores do século XVI, que não agiram contra o mundo degenerado, mas contra uma igreja corrupta. Atentemos para o fato de que a base é sempre a lei e o testemunho dados por Deus. E eu te pergunto para nós encerrarmos: quem é você? Quem leva a Deus de qualquer jeito ou atende ao chamado de ser uma igreja? Quem somos nós? Quem somos nós? Essa é a pergunta que o Espírito Santo faz para nós nessa manhã. Quem somos nós? Você luta para ser fiel ou você se rende na primeira tentação? Quem é você? Sua fidelidade é demonstrada muito no culto que você presta. E preocupa a gente quando a gente vê o povo conversando muito durante o culto, principalmente na hora da palavra. Porque é a palavra que nos faz ser fiéis. É a palavra que nos faz permanecer. Sabe o que é quando você tem uma consciência de que Deus está naquele lugar? Você já viu alguma reunião judaica? Quando o rabino fala, ninguém se mexe, porque o rabino é a personificação de Deus, ele representa Deus. Eles mal respiram, irmãos. Eu quero ser a igreja fiel. Eu quero ser uma igreja fiel. Eu quero congregar numa igreja que vai transformar a sociedade. Eu acredito que vocês também querem. Vamos nos unir. Deus nos chamou para fazermos a diferença. Diferença. Repita comigo assim: Deus me chamou para ser a diferença. Deus me chamou para ser uma igreja verdadeira. Glória a Deus. Fique sob os pés para nós orarmos. Pessoal da Escola Bíblica do Relatório, pode se aproximar aqui, por favor, e nós vamos orar e agradecer a Deus por essa manhã. A classe dos adultos, Deus falou com você? E eu tenho certeza que na próxima lição ele vai falar muito, muito mais. Tá? Lembrando que nós estudamos aqui sobre a preparação da igreja do Antigo Testamento. E aí na próxima lição nós vamos ver a igreja do Novo Testamento. Venha, convide mais alguém para estar na escola bíblica. Sentiu falta do irmão? Chame ele, vai ser uma bênção. Feche os seus olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor. Feche os seus olhos. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor.
Pai, nós te louvamos por essa manhã. Obrigado, Senhor, por falar conosco, por ministrar aos nossos corações. Nos dirige, nos guia, nos ajude a ser a igreja que o Senhor nos chamou para ser. Uma igreja que vive a tua palavra. Uma igreja que tem testemunho dentro e fora de casa. Uma igreja que ama, uma igreja que prega a tua palavra. Uma igreja que zela pela palavra da verdade e vive ela. Senhor,